tudo bem? Bem-vindos! Pode estar soando um pouco estranho para quem estiver me assistindo no YouTube. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Samantha Santos. Se você tá aqui no YouTube, você provavelmente já conhece o meu canal, certo? Eu tenho este canal há mais ou menos 4 anos, mas já tem quase um ano que eu não subo nenhum vídeo. A real é que acabou um pouquinho o meu interesse por vídeos, não exatamente por conteúdo. Eu já tenho um podcast, eu já cheguei a falar aqui em algum vídeo no YouTube. O podcast chama Podcast das Marias, eu faço junto com mais 3 meninas. E é sobre futebol, sobre mulheres no futebol e principalmente sobre o Cruzeiro, que é o time que eu torço, que eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, certo? Mas eu tava com uma vontade de fazer um conteúdo só meu, assim como eu fazia aqui no YouTube, mas eu não tinha vontade de voltar a fazer vídeos. Então, por isto, eu estou começando o meu podcast só meu, MinimaCast, e é por isso que quem tá aqui escutando por áudio talvez ainda não esteja entendendo. Este conteúdo aqui está sendo feito em vídeo e em podcast, então está tanto no YouTube quanto em todas as redes de podcasts, né? No Spotify, no Google Podcast. Então, você vai conseguir me escutar em vários lugares, caso você esteja escutando o podcast. E nós aqui no YouTube, você está me vendo. Eu vou me apresentar um pouquinho e vou apresentar este novo projeto que é o MinimaCast, tá bom? Então, eu sou Samantha Santos, eu tenho 27 anos, eu sou comissária de voo por formação, mas eu já não venho trabalhando com isso desde 2015, metade de 2015, porque eu vim morar na Irlanda, em Dublin. Já tem 4 anos, então, que eu moro aqui, mais ou menos. E eu fazia o meu canal sobre aviação, depois sobre intercâmbio, e aí de vez em quando eu fazia um vídeo sobre minimalismo. Eu sou minimalista, sei lá, desde que eu tenho uns 18 anos, ou às vezes até antes. Só que ninguém falava sobre minimalismo, né? Eu simplesmente aprendi a viver com pouco. Meu pai, por exemplo, ele ganha camisas, ele guarda e ele só usa camisas novas quando rasgam as camisas. Isso me incomoda um pouco nele? Incomoda, por quê? Porque eu dou aquela camisa nova pra ele e ele não usa nunca, mas tudo bem. O que eu quero dizer é, o minimalismo fez parte da minha vida, eu só não sabia que esse era o nome. E por questões financeiras e do jeito que a vida era, eu acabava não comprando coisas porque eu não tinha dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar e ao invés de gastar com roupas, essas coisas, lógico que eu gastava porque eu era mais nova, mas ao invés de gastar muito, eu sempre guardava muito. Então foi muito comum pra mim não ser consumista. Eu via pessoas da minha família sempre enroladas com dívidas e tal, porque comprava coisas que não eram necessárias e chegou um momento que eu falei, não é isso que eu quero pra mim, eu não vou ser desse jeito. Então foi algo muito fácil, foi algo natural pra mim ser quem eu sou hoje, ok? Quem tá no YouTube e quem não tá também, pode procurar no YouTube, é Samantha Santos. Os vídeos sobre minimalismo ainda estão lá, tá? Ainda estão aqui pra quem tá no YouTube. Os outros vídeos não estão mais disponíveis para assistir. Eles existem, mas eles não estão mais disponíveis para assistir. Porque eu acho que eles precisavam ser atualizados. Algumas informações já não estão corretas mais. Então, por isso que eu parei com o YouTube. E este novo projeto, que é o MinimaCast, você que está aqui me escutando, bem-vindo! Esse é o episódio 0. E por que 0? Porque é só uma apresentação. E amanhã, quinta-feira, já teremos o episódio 1 e logo eu falo disso. Então, o MinimaCast nada mais, nada menos que é um projeto para que eu continue, né, fazendo conteúdo que eu gosto. Apesar do nome MinimaCast, não significa que eu vá falar sobre minimalismo em absolutamente todos os episódios. Pode ser que eu chame alguém que não tenha interesse de falar sobre o assunto, mas que eu tenha muito interesse de conversar. Então, assim, a ideia é falar sobre minimalismo, mas não é uma regra. É o meu podcast para convidar pessoas que eu gosto, que eu admiro e que queiram falar do mesmo assunto que eu. E em todos os episódios terão participações de pessoas que eu vou convidar.
Um exemplo é que amanhã, no primeiro podcast, é a Karen, do podcast Spoilers. Ela foi a primeira convidada e está muito legal, já vou avisando. É um episódio que, apesar de ser sobre minimalismo, ela não é minimalista. Então, para todos vocês aí que não são minimalistas, talvez vocês, não sei, vão se identificar. Eu achei interessante que o primeiro episódio fosse assim, não fosse com uma minimalista, ok? E é isso, é um podcast meu, Samantha Santos, chamado MinimaCast, para eu conversar com as pessoas. A ideia é que durante o ano tenham 20 episódios, ok? E isso será dividido em duas, não sei, temporadas, talvez, de 10 episódios cada. Então, começando por amanhã, vai ser o episódio 1, certo? E aí até o 10º episódio, um por semana, aí a gente acaba a primeira temporada e provavelmente em agosto ou setembro eu retorno com a segunda temporada com mais 10 episódios, ok? É assim. Então, por gentileza, vocês estão mais do que convidados, pessoal do YouTube, de procurar. Eu vou colocar o link aqui embaixo deste episódio 0, caso você queira escutar como podcast. E aí, amanhã tem o episódio 1, tá bom? Do meu podcast MinimaCast. E quem já está me escutando em alguma plataforma de podcast, volte aqui amanhã que vai ter o episódio 1 com a Karen do Spoilers. E inclusive aproveita e já vai lá dar uma olhadinha no podcast dela, tá? Que ela faz com outras pessoas também. É isso, como eu já tinha dito, é só pra ambientalizar, vamos dizer assim, pra informar, pra explicar quem sou eu. Mais uma vez, quem tá aqui no YouTube provavelmente já me conhecia. Quem não me conhecia, sou Samantha Santos e vá lá a escutar o meu podcast, tá bom? MinimaCast. Eu espero muito que vocês tenham gostado da notícia e eu espero muito que vocês gostem do episódio 1 que vai ao ar amanhã. O link tá aqui embaixo. Ou então você volta, pra quem já tá me escutando como podcast, volta amanhã que estarei aqui com minha primeira convidada. Um grande beijo e até mais!